Pessoal, eu venho aqui para dar uma ótima, uma excelente notícia para vocês. Nós conseguimos vencer o negro racista, que é o Sérgio Camargo, como ele ficou conhecido e é chamado pelo próprio irmão. O próprio irmão de Sérgio Camargo o chama de negro racista. Mas o que aconteceu? O Sérgio Camargo tem postagens muito ofensivas contra a escravidão, contra os negros, contra o racismo e também contra a própria vereadora que faleceu, Marielle Franco, assassinada, sabe-se lá por quem, porque esse caso não tem uma explicação. Ele foi nomeado por Bolsonaro para ser o presidente da Fundação Palmares. A Fundação Palmares é uma fundação que protege a cultura, protege a memória, enfim, protege os negros, a cultura dos negros, enfim. E ele, obviamente, é um negro racista que acabou assumindo, nas palavras do próprio irmão dele, vamos deixar sempre isso bem lembrado, frisar isso muito bem, ele acabou sendo o presidente dessa fundação. E isso, claro, causou muita polêmica. Como que um negro que nega a negritude, que nas palavras do próprio irmão é um negro racista, pode ocupar a Fundação Palmares, que tem que proteger os negros, que tem que defender os negros? Isso não faz o legado dos negros, isso não faz nenhum sentido. Então, por conta da mobilização, houve uma pressão e ele foi negado, não, a posse dele não ocorreu. E aí o que aconteceu? O governo entrou com recurso e o TRF5 negou o recurso do governo e manteve suspensa a nomeação de presidente da Fundação Palmares. Vamos ler aqui a notícia do O Globo. Essa notícia saiu ontem, dia 13. Juiz concordou que houve excessos nas postagens de Camargo, Sérgio Camargo, né, o negro racista, nas palavras do próprio irmão, diga-se de passagem, em redes sociais. Mérito ainda será julgado. Jair Bolsonaro diz que se recurso for vitorioso, ele retorna ao cargo. Bolsonaro quer porque quer colocar o negro racista, nas palavras do próprio irmão, do Sérgio Camargo, como sendo o presidente da Fundação Palmares. Vamos ler aqui. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, TRF5, negou nesta sexta-feira recurso da Advocacia Geral da União e manteve suspensa a nomeação de Sérgio Camargo na presidência da Fundação Palmares. Ficou mantida a decisão tomada no último dia 4 pela primeira instância que impedia a posse. Em redes sociais, Camargo fez declarações consideradas racistas, o que provocou polêmica com movimentos de defesa dos negros. O recurso foi negado em liminar pelo desembargador Fernando Damasceno. Segundo ele, a suspensão da nomeação não levaria à paralisação da máquina pública, como alegou a União. O mérito do recurso será julgado pela terceira turma do TRF5 em data ainda não determinada. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que, abre aspas, caso o recurso seja vitorioso, irá reconduzir Camargo ao cargo. Ele falou o seguinte: o afastamento de Sérgio Camargo da Fundação Cultural Palmares se deu por causa de decisão judicial. Caso nosso recurso seja vitorioso, eu o reconduzirei, isso em caixa alta, em letras garrafais, à presidência da fundação. No último dia 5, no último dia 4, blá blá blá, o juiz concordou que houve excessos nas postagens de Camargo em redes sociais. Guerra fez um resumo das declarações, o juiz Emanuel Guerra, né? Fez um resumo das declarações, que para ele contém termos, abre aspas, em frontal ataque às minorias, cuja defesa, diga-se, é razão de existir a instituição que por ele é presidida. Isso é algo muito comum no governo Bolsonaro. Aqueles que deveriam proteger o cargo que eles ocupam, o ministro da Educação ataca a educação, o ministro do Meio Ambiente é condenado por crimes ambientais. Então o negro da Fundação Palmares é um racista, nas palavras do próprio irmão. Então isso nós estamos de cabeça para baixo. Aí o juiz falou o seguinte: a nomeação de Camargo para o cargo, abre aspas, contraria fortemente os motivos determinantes para a criação daquela instituição e a põe em sério risco, uma vez que é possível supor que a nova presidência, diante dos pensamentos expostos em redes sociais pelo gestor nomeado, possa atuar em perene rota de colisão com os princípios constitucionais da equidade, da valorização do negro e da proteção da cultura afro-brasileira. Então, na decisão, o juiz ressaltou que se a nomeação não fosse suspensa logo, haveria risco de prejuízo coletivo. Ele também afirmou que, depois da nomeação, foi instalado um clima de instabilidade institucional com forte reação da comunidade negra. Então perceba, é exatamente o que o Bolsonaro quer fazer, a destruição das instituições. Então ele coloca o negro racista, nas palavras do próprio irmão, para assumir uma instituição que deveria zelar pelos negros, zelar pelo direito dos negros. Mas na verdade Bolsonaro coloca o negro racista, nas palavras do próprio irmão, para destruir essa instituição. E o juiz percebeu, o juiz Guerra, deixa eu pegar o nome dele completo aqui, juiz Emanuel Guerra percebeu e atuou muito bem, suspendendo a nomeação do negro racista, nas palavras do próprio irmão, do Sérgio, me fugiu o sobrenome dele,
do Sérgio Camargo para ser o presidente da Fundação Palmares. Então é uma vitória nossa que protestamos, é uma vitória de todos nós, uma vitória dos negros e uma derrota para Bolsonaro, pelo menos uma, né? Desse movimento de destruição que é promovido por ele. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter, @profleoficial.